Alunos, hoje a professora vai explicar para vocês o texto O Respeito à Vida nas Tradições Religiosas. Nas aulas anteriores, a professora enviou alguns textos para que vocês fizessem cópia no caderno. Então, hoje, a professora vai explicar esse conteúdo, né? O respeito à vida no hinduísmo, no budismo, nas religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo e nas religiões brasileiras, que é o candomblé, a umbanda e o espiritismo. O homem, ele sempre busca dar significado à sua vida. Ele não vive em um mundo que não faça sentido para ele. E as religiões ajudam o homem a sentir o mundo, a viver em um mundo melhor. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos passando, né? A religião, ela contribui e muito para que o homem busque algo positivo, que tenha uma cosmovisão positiva do mundo, ou seja, uma ideia positiva do mundo e assim valorizar a vida. Para os hindus, essa valorização da vida acontece de 4 maneiras: entre o artha, o kama, o dharma e o moksha. O dharma é a harmonia moral, ou seja, o dharma é a lei que rege as religiões orientais, é a lei das religiões orientais, tanto no budismo quanto no hinduísmo, tá? Essa fase do Dharma é a fase inicial da vida hindu. Então, nessa fase, o fiel, ele deve aprender a ser ético e buscar a sua vocação, né? Aprender a ter ética dentro do mundo e dentro da religião e buscar, né, o que ele quer ser, até mesmo dentro da religião. Essa fase, então, vai acontecer dos 20 aos 25 anos. O Artha é o poder, né? É a segunda fase da vida hindu, que o indivíduo busca a prosperidade e a subsistência. Mas, gente, lembre-se que as religiões orientais, elas pregam muito essa questão de vida mundana, né? Então, prosperidade para viver suficientemente bem, tá? Não para ter riqueza, não para adquirir riqueza, mas para sua subsistência, para viver bem. O Kama é a busca pelo prazer e a felicidade, né? Nesta fase, o fiel deve buscar saúde, mente tranquila e reconhecimento do corpo como templo de espírito. Por quê? Para os hindus, a alma e o corpo, eles são únicos, porque eles acreditam nesse processo, né, da reencarnação, onde eles vão retornar para cumprir o seu karma, né, para pagar as suas ações. Então, essa fase, ela acontece dos 45 aos 65 anos. O moksha é a libertação, né, o período da fase final, que o fiel, ele vai se preparar para a morte, né? Se preparar para esse processo todo da reencarnação, né? Como ele foi em toda a sua vida, quais ações cometeu, qual vai ser o seu karma, né? Então ele precisa se livrar desse processo da reencarnação, da samsara, né? A reencarnação, então, é chamado de samsara. E o karma é as suas ações que ele cometeu na vida anterior. Então, nessa fase, no moksha, é a fase de preparação para que o fiel hindu se livre, então, do processo da reencarnação. Continuando ainda com as religiões orientais, nós vamos falar um pouquinho do budismo. O budismo é dito claramente, a vida para todos os seres, ela é única, né? Então, eles morrem e reencarnam, né? Eles sofrem por conta das paixões mundanas. Por que eles sofrem esse processo de reencarnação? Porque eles sofrem pelos desejos. Buda diz que nós temos que nos livrar do desejo, né? Então ele deixou as suas 4 nobres verdades, né, como ensinamentos. Primeiro vem o sofrimento, né? A causa desse sofrimento é o desejo, né? Quando eu desejo muito alguma coisa, eu vou sofrer e eu preciso superar esse desejo, por fim, para eliminar esse desejo. E eu só vou atingir a iluminação, o nirvana, quando eu conseguir me libertar desses desejos. E como que o fiel hindu vai então conseguir atingir a iluminação, né? O nirvana, se livrar então da samsara, do processo da reencarnação, seguindo então os 8 passos, ou os 8 caminhos, as 8 vias do budismo, que são
sabedoria, meio de vida, pensamento, compreensão, fala, ação, atenção e visão correta, né? Quando eu estou concentrado, a concentração o que é? Meditação, né? O pensamento correto, compreender o que está ao meu redor, né? O esforço correto, me esforçar para eu conseguir me livrar do desejo, né? Ação, agir de maneira correta, meio de vida, viver dentro das doutrinas budistas, e assim eu vou alcançar a iluminação. Aí agora nós vamos falar um pouquinho das religiões ocidentais, né? Sabemos que as religiões ocidentais é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São religiões da descendência de Abraão. Abraão, ele acreditava em um único Deus. Por isso essas religiões são monoteístas, né? Crença em um único Deus. Os 10 mandamentos, então, vai se basear na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés através das revelações de Deus quando ele estava no deserto, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, tá? Então, eles se baseiam na Torá e também na Tanakh, que é na Bíblia hebraica, né? Que são o restante dos livros do Velho Testamento. Então, os 10 mandamentos, sabemos que está no livro do Êxodo, né? E que é o norte para que os judeus consigam valorizar a sua vida, que sigam as doutrinas judaicas. Então, aqui nós temos os 10 mandamentos do judaísmo. Vocês vão perceber que os 10 mandamentos do judaísmo é um pouco diferente dos 10 mandamentos da Igreja Católica. Por quê? Cada igreja, cada tradição religiosa vai organizar de acordo com os seus conceitos, de acordo com a sua doutrina, tá certo? O cristianismo, então, o respeito da vida se dá, né, no conjunto de ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou e também nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, eles se encontram no Velho Testamento, como eu já falei anteriormente, mas o cristianismo, ele vai se basear mais nos ensinamentos de Jesus Cristo que se encontra lá no Novo Testamento, que é chamado também de Nova Lei, que são as leis que Jesus Cristo nos deixou. E assim nós vamos alcançar a ressurreição. O islamismo, então, ele tem 2 significados para a vida, né? Sabemos que o islamismo é a religião fundada pelo profeta Maomé através da revelação do anjo Gabriel a ele, né? Então, a primeira é a vida temporária, a vida agora, né? Que nós temos que nos preparar para a vida adulta que é após a morte. E como que os muçulmanos, eles conseguem, então, alcançar a ressurreição, né? Como que eles dão valor para a vida, como eles dão sentido à vida. Eles seguem, então, os 5 pilares, que é a doutrina islâmica. A profissão de fé, né? Fé, só existe um único Deus, que é Alá, e o seu profeta, Maomé. Oração, né? Orar 5 vezes ao dia em direção à Meca. Caridade, né? É uma contribuição anual, uma ajuda ao próximo, né? Ajudar ao próximo, né? Então, essa ajuda, essa caridade é chamado de zakat. Isso acontece uma vez ao ano. O jejum, então, acontece no 9º mês do calendário islâmico, que é chamado mês do Ramadã. Desse tempo, durante todo esse mês do Ramadã, Ramadã significa ser ardente. Então, durante esse mês do Ramadã, os muçulmanos eles ficam jejuando do nascer ao pôr do sol, tá? Durante esse tempo, durante todo o mês, eles fazem leitura do Alcorão, ficam mais em família, participam mais da vida religiosa. Por que tudo isso? Porque eles querem fortificar a sua fé, fortalecer o seu espírito dentro da tradição religiosa, tá? Então, Ramadã significa ser ardente, fortificar a fé
dentro do islamismo, né? Islã também já significa, né, se submeter a Deus. Então, eles fazem isso em submissão a Deus, em agradecimento a Deus. E a peregrinação, então, a Meca, né? É o Hajj. Uma vez na vida, se tiver condições, todo muçulmano deve ir a Meca e visitar a Caaba, né? Que é onde guarda a Pedra Preta. A Pedra Preta, ela foi deixada, né? Segundo a história, ela foi deixada por Abraão e seu filho Isaque. Abraão, ele seguia um único Deus, né? Ele era monoteísta. Então, quando ele estava indo em direção a Meca, ele passa em direção a Canaã, ele passa por Meca e ele cria um templo, um altar para adorar um único Deus e deixa essa pedra, né? E aí os muçulmanos então adotaram essa pedra como presente de Deus a eles. Então, uma vez na vida, todo muçulmano deve ir a Meca para visitar a Caaba, que fica numa mesquita lá na Arábia Saudita. Agora, as religiões brasileiras, o espiritismo, né? A vida para o espiritismo é a vida do espírito, ou seja, o progresso dele. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Então, no espiritismo também se acredita na reencarnação, mas é uma reencarnação um pouco diferente das religiões orientais. Os espíritas, eles acreditam que vão para um plano superior se curar de todos os maus da Terra, né, do mundo, e para depois sim retornar uma pessoa melhor para poder transformar o mundo, tá? O candomblé é a religião, né, que nós sabemos que é o sincretismo religioso, é a junção do catolicismo com a religião africana. Os negros vieram, né, para o Brasil, foram impostos a ele a Igreja Católica e eles queriam seguir a sua crença. Por fim, então, houve esse sincretismo, né? E surgiu o candomblé. A religião do candomblé trabalha os problemas da vida na terra, da felicidade dos seres e da preservação das forças da natureza. Então, os trabalhos de rituais têm como finalidade a preservação deles, né? Para o equilíbrio da natureza. Por quê? Os orixás, eles estão na natureza, o sagrado está na natureza, para assim a prosperidade da felicidade humana, tá? Depois nós temos a Umbanda, né? O ser humano, ele é considerado um santuário, é onde se manifesta o espírito. A Umbanda, ela é muito espírita também, ela possui muitos espíritos, né? Um pouco diferente do candomblé. Sendo assim, são considerados templos vivos. Então, a Umbanda, o próprio corpo é o templo de espírito. Então, o fiel, ele deve valorizar a sua vida por inteiro, o seu corpo com a sua alma juntos. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima aula.